Olá, pessoal. Oiê. Esperando a Lohane entrar aqui. Tudo bom? Olá, oiê. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Esse é uma live muito especial, que é uma live com a querida Carol Lohane, né? Peraí, só que eu virei a câmera aqui. Deixa eu virar pra mim. Quero inserir aqui um... Olá, oi Josi, tudo bom? Essa live aqui é muito importante para o pessoal que trabalha com o terceiro setor e quem trabalha para... fala para mim como é que tá o áudio, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Lohane, pode pedir para entrar aí, ó. Tô chamando aqui a Lohane, esperando ela entrar. Mas, essencialmente, pessoal, é isso que... Oi, tudo bom? Também você, Núbia. Tudo jóia. Como que estão os ares franceses nessa manhã gloriosa de sexta-feira? Amanhã não, aí já é Já é tarde, já é 4h20, eu quatro acho. h 20. Nossa, como que tá a França hoje? Como é que tá a situação do coronavírus? Então, a gente vai começar o desconfinamento amanhã, ou segunda-feira, porque a gente começou o confinamento aqui dia 17 de março e a gente ficou todos esses dias confinado. E aí vai começar a desconfinar todo mundo, e aí todo mundo vai poder começar a sair de casa. Mas por enquanto tá todo mundo em casa, só pode sair para ir no supermercado. Tá, Fazer mas aí tem um sistema de fiscalização, então, nas ruas. tem. Você só pode sair com a ordem de para que vale por 1 hora. Você pode fazer isso. Você pode fazer online pelo seu celular, que tem um aplicativo. Você tem que colocar o seu endereço e você pode fazer isso dentro de um raio de 1 quilômetro. Então você precisa andar. Tem um nome, né, para isso, né? É um atestado de para você se movimentar aqui. Mas, tipo, é por 1 hora, assim, por dia. E se você não tiver com atestado e você ser parada por algum tipo de fiscalização, você leva uma multa. Ó, aqui no Brasil, oiê, tudo bom? Salatiel aqui que nos acompanha, né? Que bacana, o pessoal aí do Recife com a gente sempre, né? Presente. E assim, a Lohane tá na França e ela tava contando pra gente como é que tá lá. Para você ter uma noção, Lohane, em Goiás, nós entramos no isolamento no dia 16 de março. Mas Hum. aqui não existe essa política. E aí muitas pessoas estão desrespeitando o isolamento. Então, o governo já anunciou que a gente pode ficar isolado até setembro, Lohane. Tá? O Nossa. Brasil, a situação do Brasil é um pouco mais complexa, porque como não teve o apoio do governo federal e não tem o apoio do governo federal ao isolamento, nós estamos numa situação de virar o epicentro da doença, tá? E assim, busquei alguns dados de UTI de Goiânia para você ter uma noção, e tem pouquíssimas UTIs disponíveis já. Embora não seja só por coronavírus, a gente está num sistema de 88% de ocupação aqui em Goiânia, na capital de Goiás, né? E o que que acontece? Isso sinaliza que se as pessoas se contaminarem, não vai ter lugar de tratar. Tem uma estimativa que desse jeito no Brasil vai morrer 1 milhão de pessoas. Nossa. É, 1 milhão. Nós vamos ter, vai ser maior número de mortes do mundo, né? E a estimativa é que se a gente não fizer o chamado lockdown, o que acontece na França é o que a gente chama de lockdown, que está acontecendo em várias partes do mundo. O que é Uhum. isso? Quando realmente o governo federal, junto com os governos federativos, das unidades federativas, toma essa posição
de fechar a cidade e fechar as pessoas em casa. Aqui no Brasil não aconteceu isso, inclusive me impressiona e fico muito feliz com a diretriz do Caiado, que é o governador de Goiás, que ele, embora seja de extrema direita, reconhece o direito à vida e luta pela vida. Então, ele tem feito vários movimentos, junto com outros governos de extrema direita, como o próprio Dória em São Paulo, de reconhecimento que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, não tem condições de tratar as pessoas e muito menos o sistema privado. Mas nós estamos confiantes porque, embora a gente não esteja cumprindo as medidas, né, as pessoas não estejam cumprindo, muitas pessoas como nós estamos cumprindo a medida. Eu só vou ao supermercado e à farmácia, eu estou sem ver minha família, tá? Estou sem encontrar parente, essas coisas. Estou realmente fazendo um lockdown, assim, privado meu. Sinto que muitas pessoas estão fazendo isso, se isolando, né, mesmo, mas ainda acontecem coisas muito gritantes, como pessoas nas ruas sem máscaras, né? E a gente já tem no Brasil 100 mil contaminados e mais de 8 mil mortos. Então, são muitas mortes, né? Muitas mortes, muitas. E a gente vai, com certeza, se Deus quiser, parar essas mortes, mas as pessoas precisam se conscientizar. E a gente precisaria realmente de uma medida de lockdown no Brasil, ou seja, prender as pessoas em casa com ordem restritiva, com multa, mas a extrema-direita defende que as pessoas não teriam que comer e morreriam de fome. Então, é uma defesa que faz, e aí as pessoas preferem o emprego, mesmo sabendo que vão morrer ou vão matar algum familiar, porque muitas pessoas são assintomáticas, né? Eu acho que o grande problema do coronavírus são os assintomáticos, porque eles transmitem durante um largo período de tempo, pelo menos por 14 dias, esses assintomáticos transmitem o coronavírus. E aí vamos tendo uma situação de contaminação exponencial. Tá? Lohane, mas assim, vamos falar hoje de projeto de pesquisa, vamos falar sobre possibilidades, né? As possibilidades da gente conseguir recurso. Essa live é muito importante para quem pretende fazer assessoria política, para quem faz gestão de terceiro setor. Por quê? Porque essas informações são fundamentais. A redação de projeto de pesquisa hoje, a redação de projetos, né, sejam eles de pesquisa ou para captação de recursos, é hoje uma necessidade tanto dos políticos como de quem é assessor político e de quem está no terceiro setor também, além de pessoas que querem fazer mestrado e doutorado, né? E aí a gente separou algumas etapas, né, Lohane, para conversar. Mas antes disso, eu quero que você se apresente, converse um pouco, conte um pouco da sua história para o pessoal, como a gente se conhece. Como a gente se conhece já tem alguns anos, né? Mas a Núbia, ela foi minha orientadora na graduação. Eu formei em Publicidade e Propaganda pela PUC. E a Núbia foi minha orientadora. A gente desenvolveu um TCC sobre a utilização dos contos de fadas na publicidade. E a gente ficou um ano, né, na PUC? Um ano na PUC. Porque apresenta 2 vezes, né, o projeto. Uhum. Passa por 2 bancas e a gente ficou um ano desenvolvendo esse projeto. E aí depois a gente escrevemos um artigo juntas que a gente apresentou no Congresso de Semiótica, que é uma das áreas que eu pesquiso também. E a gente apresentou num congresso de semiótica em São Paulo para Santa Ela. Apresentamos no maior congresso, né, no maior evento de semiótica do Brasil, que é para a própria Lúcia Santaella, né? Apresentamos o artigo de semiótica para ela e conseguimos ser aprovados, né? Porque esse grupo de pesquisa da Santaella, ele é super pesquisa muito rigoroso, muito fechado, né, Lohane? E a gente conseguiu, né? Realmente o trabalho foi exponencial da Lohane até hoje, dentro da PUC, aqui de Goiás. A gente sempre usa o seu trabalho de exemplo, porque realmente foi um trabalho nota 10, né? Tivemos na banca professores extremamente exigentes, que pontuaram diversas modificações e nos ajudaram, né, a conduzir o processo. Na PUC, para quem não sabe, são 2 bancas de TCC, uma no início e no final. E depois
depois que você se formou em publicidade, o que que aconteceu? Então, eu trabalhei um tempo na APAE de Goiânia, como assessora de comunicação lá, assessora de comunicação e marketing. E foi aí que eu desenvolvi um viés de pesquisar publicidade inclusiva, falar sobre acessibilidade nas redes sociais, que é o projeto que eu desenvolvi no mestrado. Mas durante o período que eu estava fazendo, estava trabalhando como assessora de comunicação na APAE de Goiânia. Eu fiz uma especialização também na UFG de assessoria de comunicação e marketing, que foi super importante. E foi lá que eu conheci o meu orientador do mestrado, que é o Magno. E aí eu conheci ele, a gente estabeleceu um viés de pesquisa, e aí eu comecei a seleção para o mestrado e fui aprovada, e aí eu finalizei o mestrado esse ano. Eu estava na banca. Isso. Então, qual que é o seu tema, para o pessoal entender? Qual foi o seu tema de pesquisa? No mestrado, eu falei sobre publicidade inclusiva e estudei o que as marcas estavam fazendo para a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e visual. Isso. É super interessante, né, Lohane? Porque quando a gente observa a assessoria de comunicação e o marketing, a gente sempre pensa num viés comercial. Exatamente. E esse ano é um ano eleitoral, né? Esse ano é um ano que a gente tem que voltar nosso olhar para o terceiro setor, querendo ou não. Aqui no Brasil a gente tem as eleições, né? Nós vamos escolher, então, prefeitos, né? E vamos escolher vereadores. Obrigada, que bom. Obrigada, Rony. Pessoal aí que consegue aprender alguma coisa com a gente fica muito feliz, porque aprendemos juntos, né? Como a Lohane aqui, acho que todas as minhas alunas e meus alunos me ensinam muito. Eu aprendo pra caramba. E uma coisa que a gente tem que desmistificar é que a assessoria de comunicação é só mercadológica, e não é. Uma das áreas mais importantes da assessoria de comunicação é justamente a sociedade, a comunidade. E você falou dos aspectos inclusivos, né? Que a gente observa que existe tanta necessidade de comunicação inclusiva, e essa comunicação muitas vezes não é feita. E não é feita também porque até as próprias pessoas às vezes conversam muito. Agora muita gente está conversando comigo sobre marketing político, sobre essa área política, como atuar ou quem contratar para ser assessor de comunicação. E eu tenho feito algumas indicações, outras pessoas de outros estados têm conversado bastante com a gente, até o próprio Salatiel, que está aqui, sobre assessoria, porque estão fazendo assessoria de políticos, e outras pessoas estão fazendo assessoria de organizações estaduais e municipais, né? Como a Josi, que está aqui, está assessorando o pessoal da saúde, de Jataí e tudo mais. O que acontece? A assessoria de comunicação, ela é para todos, ela é para toda a comunidade. Então, são táticas e estratégias para você chegar mais perto de um objetivo comunicacional, que muitas vezes é melhorar a percepção dos públicos sobre determinada organização. Ou seja, você vai melhorar a imagem da organização, mostrando e transmitindo informações sobre o comportamento dessa organização, que seria a identidade. Para longo prazo, a gente ter um cenário de reputação. Para isso, acho que uma das melhores ou maiores estratégias é justamente a construção de projetos de pesquisa. Então, a ideia de construir um projeto de pesquisa, ou um projeto de captação de recursos, ou um projeto legislativo é justamente uma ideia muito boa, porque ela dá para o assessor de comunicação uma possibilidade de captar recurso, aprovar um projeto de lei, melhorar a vida de uma comunidade ou influir diretamente numa comunidade por meio dos seus assessorados. E aí, Lohane, vamos para a dica 1? Qual que é a primeira dica que você separou para a gente construir esse projeto? Então, você estava falando sobre, antes de começar, eu acho importante falar também você falou sobre as organizações, o papel, né? E eu estudei muito sobre isso também no meu mestrado, que eu falei muito sobre responsabilidade social, né? E isso é muito importante porque a maioria das organizações tem um viés muito que visa o lucro, um viés totalmente comercial. E hoje em dia a gente vê que está mudando, né? Então a gente vê um consumidor que está bem mais preocupado também com esse viés de o que a marca contribui para a sociedade, que ela tem um viés social também.
Então, é muito importante a gente falar sobre isso e é muito importante desenvolver projetos, assim, com a universidade também e as organizações, porque eu vejo, assim, que a gente percebe muito é que a pesquisa fica muito fechada dentro da universidade. Você pesquisa uma coisa e fica fechada no seu projeto, no seu TCC, na sua dissertação, e não é aplicado, né? E aí foi questionado muito, eu questionei muito isso no meu projeto, é o que a gente, como a gente está pesquisando como pesquisador, pode contribuir também para a sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante falar. E aqui na França, as organizações, elas financiam pesquisadores para pesquisar soluções que podem ser aplicadas dentro das organizações. Então, por exemplo, a L'Oréal financia um pesquisador para desenvolver soluções que podem ser aplicadas dentro da empresa. E aí, isso é uma coisa que a gente pode falar depois também, que é o que eu estou tentando encontrar aqui também, é um financiamento para fazer o doutorado. Isso é muito interessante. Mas a gente dividiu essa live em 5 tópicos, que o primeiro é dicas de estudo, aí o segundo é escolher o tema de acordo com o orientador, e aí o terceiro a gente vai falar sobre como redigir o projeto e o processo de seleção também da pós-graduação. Eu vou falar um pouco de como é o processo aqui e como é o processo no Brasil, que são processos totalmente diferentes, e os requisitos de ingresso na pós-graduação. Isso, bacana, Lohane. Assim, eu acho que a principal, vamos para a dica 1, né? Mas eu acho que a principal dica de estudo que eu hoje uso e que é muito importante é você definir metas de leitura diárias, tá? A quantidade de páginas versus as horas que você pode estudar e colocar o celular no modo avião, né? Eu acho que é uma grande dica, porque hoje a gente é muito impactado pelas mídias e as pessoas ficam muito impressionadas quando eu conto isso, que eu coloco meu celular no modo avião por 2 horas por dia. As pessoas falam, mentira, né? Os colegas professores falam, mentira, você é hiperconectada, você não consegue fazer isso. Mas eu consigo. Eu sempre coloco o celular no modo avião por 2 horas, determino o número de páginas, as leituras com muita antecedência, porque reduz a minha ansiedade e eu já sei direitinho o que eu preciso estudar por dia para alcançar um determinado objetivo. Mas conta para mim quais são as suas dicas de estudo, como você organiza os seus estudos. Então, eu costumo começar organizando uma rotina semanal. Porque eu não gosto de estabelecer metas diárias, porque isso começa a pressionar também. Tipo assim, hoje eu preciso ler 10 páginas. Aí eu não leio 10 páginas e eu fico ansiosa, porque amanhã eu tenho que ler mais e mais. Teria que ler 20. E tenho que ler 20. Então eu estabeleço metas semanais. Porque para mim, eu acho que isso funciona melhor para não gerar uma ansiedade maior e não ter uma cobrança maior também. Eu gosto de selecionar. Eu sempre faço uma seleção de conteúdos que eu vou interessar, que me interessam para estudar, e divido em categorias. Então, eu tenho pastas no meu computador específicos de comunicação, de assessoria, e aí eu vou selecionando artigos, livros, fontes, revistas, essas coisas, e vou colocando nessa pasta e vou lendo de acordo com a minha seleção. Isso me ajuda a organizar todo o conteúdo também. E aí, eu gosto também de estabelecer horários específicos assim, para estudar por dia. Por exemplo, 1 hora por dia eu estou estudando francês. Uhum. Eu estou lendo alguma coisa sobre o tema que eu pesquiso. E aí isso ajuda a definir rotinas diárias, né? Porque eu acho que você começar estabelecendo rotina de estudo é um dos passos mais importantes, porque todo mundo reclama que não tem tempo para estudar. Eu não tenho tempo, mas passa 5 horas no Instagram. 5 horas. Ou na Netflix, né? Netflix. E aí, tipo, eu preciso estabelecer esses horários, essas rotinas. Eu acho que ajuda muito a organizar o tempo e a ser produtivo também, né? Porque não adianta ler e não ter uma absorção do conteúdo também, né? Que
é uma coisa muito importante. E eu costumo ler e fazer anotações. Então, eu sempre estou com um papel, anotando alguma coisa. Então, eu sempre tenho cadernos de anotações específicos que eu uso para falar de determinados assuntos. Por exemplo, hoje a gente vai falar de projeto de pesquisa. Eu tenho um caderno aqui que eu utilizo para falar sobre projeto, que eu uso para a construção de projetos. Eu acho que isso ajuda muito também. A Simone Tuzio, que é uma professora aqui, né, dos programas de pós-graduação da UFG, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, ela me deu uma dica uma vez que eu achei fantástica. Eu ainda não consigo seguir a dica, eu sou igual a Lohane, eu anoto no papel, no caderno e tal, mas a Simone falou, não. O que eu faço? Eu estabeleço as minhas metas diárias de leitura e eu coloco o livro no colo e vou lendo o livro e escrevendo o artigo científico a partir do livro já. Então, ela, a professora Simone Tuzio, a professora Ana Carolina Temer, são pessoas que têm alta produtividade científica, produzem artigos muito bons, profundos, publicados em revistas A, B, e são consultoras acadêmicas também, mas além disso, elas têm uma rotina produtiva muito boa. Então, a Simone disse isso, ela lê já digitando e produzindo o artigo. Ela está sempre... o que é alguma coisa fantástica, né, Lohane? Eu não consigo fazer. Eu sou igual a Lohane, eu escrevo no papel, então eu leio e vou escrevendo, e depois eu tenho o trabalho de digitar novamente, tá? Que é uma coisa que dá um certo trabalho, mas que eu sinto que me ajuda muito. A ideia de você conseguir, pelo menos, manter uma redação daquilo que você leu é alguma coisa fantástica. Se eu estou pensando num projeto de pesquisa, num projeto de lei, né? Que no caso tem muitos assessores políticos. Então, se você está pensando num projeto de lei, você tem que ler leis similares, né? Acho que uma grande dica que a gente pode dar para aumentar a produtividade é isso que a Josi está falando, eu também anoto tudo. Meu sonho é digitar, viu, Josi? Eu quero chegar ao ponto de digitar o meu conteúdo já no formato de artigo, projeto, texto, para não ter que ter esse retrabalho. Mas em relação à dica que a Lohane deu de organização, de pastas com conteúdo, eu acrescento a questão de observar as produções do site da Intercom, né? www.intercom.org.br e da Compós, tá? O site da Intercom reúne trabalhos que já foram selecionados. Então, são artigos científicos da área da comunicação que já passaram por uma seleção rigorosa. E o site da Compós reúne, então, os artigos científicos de professores que são doutores e pós-doutores na área. Então, ajuda bastante a gente a organizar nosso pensamento e buscar material de apoio. Então, eu gosto muito de compartilhar essas duas bases de dados e eu, inclusive, faço uma exigência. A Lohane já foi minha aluna, tem alguns ex-alunos aqui que sabem disso. Eu falo o seguinte, se você é comunicador, você só vai fazer pesquisa na Intercom e na Compós. Por quê? Porque isso fortalece a nossa área científica, dinamiza a nossa área científica e faz realmente com que a gente tenha um crescimento, uma disposição e uma área de conhecimento que tenha visibilidade. Um autor da comunicação cite outro autor da comunicação. Isso é muito importante para a gente, às vezes, sair um pouco, no caso de quem pesquisa assessoria de comunicação e marketing, vai encontrar muito conteúdo de administração. Então, se você pesquisa na Intercom e na Compós, você limpa a situação de encontrar artigos de administração, economia, você limpa e fica só na comunicação. Dica 2, porque senão a gente não anda nisso aqui. Tem de pesquisas específicos, né, na Intercom e na Compós. Isso é interessante, porque você já coloca o tema que te interessa, relações públicas, comunicação organizacional, e já vai ter uma seleção de artigos voltados para essa temática. Isso é fantástico, porque facilita muito a vida e dá uma noção da pesquisa atual, porque muitas vezes a gente, lógico, temos que ler toda a teoria da comunicação, todos os autores, os livros de comunicação, né, são super importantes, mas precisamos atualizar a nossa pesquisa e entender que essa pesquisa ela é viva. Então, ela está sempre se alterando, sempre colocando novas questões. Dica 2, Lohane. A dica 2 é como escolher o tema de acordo com o orientador. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes,
Porque muita gente que está pensando em ingressar na pós-graduação não pesquisa o currículo dos orientadores disponíveis para orientar nas áreas. E aí faz um projeto excelente, mas não tem nenhum orientador que talvez se interesse por essa temática. Eu acho que o principal ponto é pesquisar o currículo dos orientadores para ver que temáticas eles já desenvolveram artigos, que temáticas eles costumam pesquisar, porque isso vai ajudar a você também elencar quais são os tópicos que o orientador pesquisa, quais são as referências que ele usa, as referências bibliográficas, quais são os autores que eles seguem. Eu acho que isso é muito importante. E aí buscar tentar associar o seu projeto em comum com o professor. Utilizar alguns autores que ele usa, porque na seleção de mestrado são projetos enormes, tem projetos super interessantes que não são selecionados porque os orientadores não se interessam pelos temas que a pessoa está pesquisando. Então, eu acho que o primeiro passo é ler o currículo do professor, ver os artigos que eles já escreveram, ver onde eles publicam e se tem realmente relação com a pesquisa. Porque você pode entrar no mestrado e o seu projeto mudar totalmente. Porque não está de acordo com o que o orientador pesquisa. Então, acho que isso é muito importante, ter um meio termo também, né? Não vou falar só disso, ou não vou deixar só isso. Tem que ter um pouco de flexibilidade também na pesquisa. Se você e aí voltando aqui para a questão da assessoria, se você é um assessor político, uma das grandes questões hoje é a captação de recursos junto a ajudar a captar recursos para comunidades, né? Ou você é um assessor de uma APAE, por exemplo, mas o que a gente tem que fazer? Isso que a Lohane falou, o tema tem que ser de acordo com o que o orientador já estuda. No caso de projeto de pesquisa, no caso de projeto de legislação, o projeto de captação de recursos, você tem que estudar, né, no caso da captação de recursos, o edital. Então, você estuda o edital e, pelo edital, você conhece os projetos que foram anteriormente aprovados. Eu sei de um edital que está aberto agora, que é super legal, que é o edital Comunidade do Itaú Social, aqui no Brasil, que é um edital para financiar estudos e formação continuada. Também tem outros editais da Escola Nacional de Administração Superior, que sempre está aberto agora na época da pandemia, para captar recursos para inovação. E se você está escrevendo um projeto de lei, o que você tem que conhecer? Basicamente, você tem que conhecer as leis similares que foram aprovadas no seu município, no estado e no país, e fora do país também, porque muita base de criação, gente, é uma base de criação que a pessoa pesquisou anteriormente. Uma das coisas mais importantes é perceber o que a base aliada, né? O que essa base aliada está redigindo de legislação e tentar construir junto, porque, em geral, as legislações, elas passam por comissões que aprovam essas legislações antes delas irem à votação. Então, a gente sempre tem que conhecer o que a base aliada está fazendo, o que o partido já tem de proposta para poder colocar o seu projeto de lei. Isso que a Lohane falou sobre o projeto de mestrado e doutorado, eu tenho uma dica extra. Jamais redija um tema de mestrado ou doutorado antes de conhecer o que a banca que você pretende concorrer à vaga está pesquisando. Por quê? Porque gera uma frustração e, pelo meu humilde conhecimento de ego humano, a gente se apega aos projetos de pesquisa, aos temas. A gente, às vezes, não quer abrir mão de um tema e sabe que aquele tema não vai ser aprovado. Então, às vezes, você passa por a seleção de mestrado e doutorado, gente, só para vocês terem uma noção, ela tem uma fase que é de línguas, depois uma fase que é prova teórica, no caso nosso, teorias da comunicação, mais os livros específicos daquela banca ou daquela linha de pesquisa, e depois você ainda tem que passar pela aprovação do projeto
e a entrevista. Então, são muitas etapas para você perder seu tempo. Então, quem escreve um projeto que não tem orientador ou que não tem um tema similar orientado por um orientador daquela banca, está perdendo tempo. Então, assim, a gente tem que tentar se organizar para não cometer esse tipo de erro. Por quê? Porque a gente precisa, né? O que seria um projeto ideal? O que não pode faltar? Essa redação do projeto aí, a gente vai responder daqui a pouquinho, né? É a dica 3? É a dica 3. Então já entra nisso aí, Lohane. O que você poderia responder para a Carol aí? Qual seria o projeto ideal? Como é que esse projeto, quais são as etapas que esse projeto tem que respeitar e o que ele tem que ter? Então, na maioria do mestrado, dos processos seletivos, eles limitam o projeto em 10 ou 15 páginas. Então, a gente já começa em um espaço limitado. Então, o que eu acho importante? Ter uma introdução que delimita todo o projeto. Você faz um apanhado geral, falando do tema, do conteúdo. Você pode, talvez, criar hipóteses também, que podem ser refutadas ou depois na pesquisa. Ter uma pergunta-problema que consiga falar sobre a metodologia também e sobre e tentar resolver algum problema social mesmo. Porque eu lembro que na minha seleção de mestrado, os professores perguntaram, tipo, por que você quer pesquisar essa temática? Tipo, foi um questionamento por quê? E aí eu falei, eu sou publicitária e eu vejo que isso é um problema que está na sociedade. Então, eu como publicitária, o que eu posso fazer para tentar resolver esse problema? O que eu posso contribuir de alguma forma para a sociedade? Então, acho que isso a gente já vai muito para o social também, que é importante. E aí eu gosto também de começar com um objetivo geral e desse objetivo geral criar objetivos específicos, que eu acho que consegue bem centralizar o que a gente vai falar no decorrer do projeto. Porque, no caso, a gente tem 15 páginas para tentar chamar a atenção de um orientador para o seu projeto. Então, a gente não pode ficar só apresentando autores. A maioria dos autores, os professores conhecem. Então, a gente já tem esse viés de, eu vou jogar um monte de autores, vou deixar os autores lá. Mas a gente esquece muito do social mesmo. O que a pesquisa pode contribuir para a sociedade? Eu acho que eu vi... Inserir pesquisas dessa necessidade. Eu acho que é uma grande dica. Exatamente. É o que você vê como a necessidade e tentar falar sobre isso. E aí a gente tem os autores que a gente tem que levar a fazer uma discussão entre os autores. E aí eu acho que é muito importante essa parte de pegar os autores que estão lendo sobre isso, falando sobre isso hoje. Não os autores de 1980, que todo mundo já conhece, a gente já leu, mas ver quem está falando disso hoje. O que já evoluiu do marketing? Eu vejo isso que você faz muito, que é ler novos livros. A gente tem sempre que ficar buscando conhecimento. Porque os autores, assim, a gente já tem uma base muito forte do que é comunicação, do que é marketing, mas a comunicação muda, o ser humano muda, então a comunicação muda com o ser humano. Então é importante buscar artigos que são publicados em revistas científicas, ler muito, pesquisar muito, não usar a internet só para ficar nas redes sociais. Acho que isso é muito importante. Intercom e Compós, né? Ver o que seus professores já outra dica que eu acho super bacana é ler dissertações de temas similares. Por quê? Porque se você observar, na dissertação, a introdução da dissertação e o primeiro capítulo dá uma dica muito boa para você redigir um projeto de pesquisa. Então, se você já pensou, né, a dica 2, se você já tem um tema que está sendo estudado por um professor, busque dissertações por ele orientadas, ou até a dissertação dele mesmo, porque na introdução da dissertação ou da tese, né? Na introdução da dissertação ou da tese
dissertação, no caso do mestrado, e tese, no caso de doutorado, né? Nesse quesito, você vai encontrar os elementos do projeto de pesquisa, na introdução e no capítulo 1. Então, eu acho muito bacana. Outra coisa que chama muita atenção dos professores é a viabilidade da pesquisa. Então, a pesquisa ela tem que ser viável, ela não pode ser muito extensa, ela tem que ser viável durante aquele período de tempo. Uma das grandes preocupações de quem orienta mestrado e doutorado hoje são essa execuibilidade, né? Será que a pessoa vai dar conta de concluir esse mestrado ou ela vai abandonar no meio do caminho? Mesma coisa com o doutorado. Então, tem essa questão da execuibilidade e quem redige projetos para assessoria política, projeto de lei ou projeto para captação de recursos para o terceiro setor, que é uma necessidade muito grande que a gente tem hoje, um assessor de comunicação que saiba redigir esses projetos, tem que ficar muito atento à questão da planilha orçamentária, que é uma coisa que chama muita atenção e é a necessidade de como esses recursos serão empregados, quando eles serão empregados e de que forma e por quem. Tá? Essa transparência orçamentária, a gente pensa que ela vem depois, mas ela vem desde o projeto para captação de recursos, no caso, se for um projeto de financiamento, tá? E aí, fora do Brasil, como a gente tem essa possibilidade, que a Lohane até falou de financiamento por agentes externos, a gente sempre tem que ter esse cuidado de ter uma planilha orçamentária detalhada e de ter uma planilha de um cronograma de pesquisa muito certo, muito detalhado. Acho que isso ajuda bastante, né? Acho que o cronograma também é uma das coisas mais importantes na construção do projeto de pesquisa. Porque no cronograma a gente coloca as etapas. Então, eu vou começar elaborando o referencial bibliográfico, quando eu vou começar a desenvolver minha pesquisa, o que eu vou selecionar. Eu acho que o cronograma já dá uma visão geral para o orientador ou para a pessoa que está lendo o projeto de quão viável mesmo. Quão aplicável isso é. Porque na teoria tudo é muito fácil. A gente começa a escrever, mas quando a gente vê... Cria tudo, né? Você cria tudo. A ficção, como diz o Edgar Morin, é tudo na ficção, é tudo incrível, né? A fantasia é uma coisa que a gente tem muito na nossa cabeça. Então, o Morin tá certo de falar que a gente... a criação humana, seja por meio de livros, artigos, ela é fantasiosa, porque ela é. Só que a gente tem que tentar aproximar ao máximo essa fantasia ou essa ideia que a gente tem da realidade e das possibilidades de execução dessa realidade aí. Por ali vai, né? Isso. E aí, o que mais? Vamos para a dica 4? Isso, o processo de seleção da pós-graduação. O projeto de seleção na pós-graduação igual a Núbia falou, a gente precisa ter no mestrado a gente precisa comprovar uma língua. A gente tem que ter um idioma. Pode ser espanhol, inglês, francês, italiano. Tem que comprovar uma língua. Aí isso comprova com um teste de proficiência, que a gente pode comprovar isso com um teste de proficiência, ou a gente pode fazer uma prova oferecida pelo programa de conhecimentos do idioma. E aí eu fiz a prova de espanhol, eu acho que eu aproveitei, mas agora, como eu tô querendo doutorado, o meu segundo idioma vai ser o francês, né, porque eu tô estudando francês, e o primeiro para o doutorado tem que ter 2 idiomas, e a maioria dos programas no Brasil, o inglês é obrigatório, então você precisa comprovar o inglês mais um idioma que a pessoa seleciona, ou francês, espanhol, italiano, e por aí vai. E aí o edital, é totalmente importante ler o edital do processo seletivo também. Aqui, para o mestrado, você faz o processo seletivo pela universidade. Mas eu não sei muito bem como é o processo para mestrado aqui, porque eu fiz no Brasil. Mas para o doutorado, não tem um processo seletivo. Não tem só projeto. É só o projeto. Então, você monta o seu currículo. Não é o currículo Lattes, mas é um currículo menos extenso. Você faz um resumo das suas principais publicações, cria um pré-projeto de mais ou menos 5 páginas
e você entra em contato diretamente com o orientador. Você seleciona os possíveis orientadores e envia esse pré-projeto, uma carta de motivação falando por que está escolhendo ele, por que está escolhendo a universidade que ele dá aula e por que você está pesquisando isso. Então, você já entra em contato diretamente com o orientador. Então, é extremamente necessário saber o que o orientador pesquisa e já ter esse viés, porque aqui você só começa os trâmites legais, assim, para o ingresso na universidade, quando você já tem a aprovação do orientador. E no Brasil, não, a gente passa para o doutorado, a gente passa por um processo seletivo, que é muito semelhante ao processo seletivo do mestrado, que é a comprovação. Prova de línguas. Prova de línguas, prova de conhecimentos da área, teorias da comunicação, mais os livros que a banca selecionar. E entrevista. Tem que ter a entrevista, que é uma etapa que elimina muita gente, porque na entrevista os professores vão ver se você está disposto a abrir mão da metodologia ou de alguma coisa e ver se realmente você tem o objetivo de concluir exatamente a pesquisa e não abandonar ela no meio. Porque é um processo... No Brasil, a gente tem que ler muito. É um processo, tipo, para você fazer um projeto assim, para você tem que gostar muito de pesquisa. Tem que estar com esse viés de pesquisa, de leitura, estabelecer rotina e tal. Porque é um processo denso. Escrever uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado também é um processo que exige muito também. Aí você diz que uma das grandes chaves para passar no processo seletivo, na entrevista do mestrado e do doutorado, acho que a grande chave é a flexibilidade de quem está se dispondo a participar e ser orientado. Né? Você tem que ser flexível, você tem que mostrar que você vai estudar e aprender com aqueles professores. Então, você não está pronto, né? Você não é um pesquisador pronto. Você precisa daqueles professores, do aprendizado que eles têm, da história de vida deles, para você conseguir ser mestre ou doutor. Então, você tem que reconhecer que acima de você tem outras pessoas e que elas sabem mais sobre o que você pretende pesquisar. Uma vez que se você, né, tá ali, você escreveu um tema que tem a ver com o que os professores já estão pesquisando, eles sabem muito bem qual o melhor método, qual o melhor problema para aquela pesquisa sua, Então, você tem que ser flexível. Uma outra questão que não tem a ver só com ser flexível, mas com ser verdadeiro consigo próprio, é você ver se aquele é o momento de você fazer o mestrado e doutorado. Então, as pessoas vão perguntar, bom, você tem 3 empregos, você tem certeza que você quer fazer um mestrado? Você tem 4 empregos, como você vai fazer um doutorado? Como você vai se manter nesses 4 anos, nesses 2 anos? Então, assim, é ser verdadeiro consigo mesmo e verdadeiro com a banca. Eu lembro que quando eu fui prestar mestrado, eu parei tudo, né? E aí eu tinha um determinado emprego, eu pedi licença para interesse particular, porque eu já era concursado no estado, eu tinha outro cargo no estado de Goiás. Eu pedi licença para interesse particular, ou seja, uma licença sem ganhar nada, e parei de trabalhar. Por quê? Porque eu tinha esse intuito mesmo de... E aí eu comecei a me manter ministrando aulas apenas, não peguei cliente de assessoria, nada. Por quê, gente? Porque você tem que ser transparente, verdadeiro com o seu momento. O momento é de estudar, não é de trabalhar. Né? E aí isso é muito questionado na banca. Como você vai se manter? Você realmente está disposto a interromper sua vida financeira durante 2, 3, 4 anos para poder se dedicar a uma causa que é uma pesquisa para a sociedade, para a comunidade, antes de ser sua, é uma pesquisa de um corpo docente, de um grupo de pessoas que estão ali, que vivem disso, né, da pesquisa, que são pesquisadores. Então, realmente, você tem que ter essa transparência e essa dedicação nesse caminho. Mas a flexibilidade é muito importante mesmo e essa transparência, porque eu lembro que no processo seletivo que eu participei, a banca perguntou, você está disposta a abrir mão de alguma coisa no seu projeto? E aí, nisso já elimina alguns candidatos que falam, não, o meu projeto vai continuar do jeito que ele está, eu não vou mudar nada, ele vai continuar assim. E a gente vê que na pesquisa a gente muda muito de opinião. Eu entrei com Claro!
e sair com um projeto totalmente diferente. Mas você consegue ver a evolução do seu projeto. Você consegue ver. Hoje eu olho para o meu projeto que eu queria, que eu ingressei, eu falo, gente, eu evolui muito, eu aprendi muito, eu li muito. Mas é muito importante ter essa flexibilidade. Eu falei que eu não mudaria somente. Eu falei assim, eu não mudo o tema, mas eu tô disposta a abrir mão da metodologia, eu estou disposta a mudar os autores, mas o tema é um tema que eu queria levar e foi o tema que eu entrei e foi o tema que eu terminei o mestrado. Isso eu consegui manter. Mas eu vi muita gente que mudou totalmente o tema, que com as leituras foi ganhando uma maturidade maior. E o projeto também pode te levar para um caminho totalmente diferente. Você estudar coisas que você nunca pensou em estudar. Né? Eu comecei a estudar marcas, tipo perfil de consumo, responsabilidade social, o que as empresas estão fazendo, legislação. Eu estudei muito de legislação, construção de leis também. E aí você vê que a pesquisa é muito maior que isso, né? Porque eu terminei minha pesquisa com mais dúvidas do que eu tinha quando eu comecei. E eu tive o privilégio, né, de estar na sua banca de mestrado, né, assistir sua banca de mestrado, Lohane, e realmente na sua banca de mestrado ficou claro o aprofundamento que você teve e a mudança em relação à graduação, porque eu fui sua orientanda, né, sua orientadora na graduação, e aí eu acompanhei sua banca de TCC, né, 1 e TCC 2, e aí depois eu tive na banca do mestrado. Então eu vi o seu crescimento, o seu amadurecimento teórico e como você também, a gente cresce muito como pessoa, como gente, quando a gente é pesquisador, né? Acho que a ideia de fazer uma pesquisa não é só crescer de uma forma simples, mas é crescer para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor, para uma vida melhor. Então, eu acho muito bacana, né? Isso é fundamental. Mais alguma questão nessa dica? Podemos ir? Não, aqui para mim já está tudo bem. É isso? Sim. E a dica 5, então? Que é focar no que precisa, que é os requisitos para o ingresso. A gente já falou um pouco nisso no processo, mas os requisitos igual eu tô esse ano eu tô estudando idiomas, então, tipo, porque como precisa do inglês, que é já um pré-requisito para o doutorado, e uma segunda língua, esse ano eu tô estudando francês e tô aprimorando o que eu já falo de inglês também, porque isso é um requisito. Ter um pré-projeto de pesquisa bem estruturado também, mandar para o máximo de pessoas que puder, assim. Eu sempre falo para os amigos que se precisar de ajuda, pode mandar o projeto que eu leio. Se não me engano, o seu projeto de doutorado, você me mandou um esquema, né, para eu ver. Eu acho o máximo. A Lohane é muito, muito parceira. Ela manda os projetos, ela pergunta. Eu acho isso fantástico. Por quê, gente? Porque você abre parcerias, você abre... acho que a gente vive a era do compartilhamento. Então, focar no que precisa também é compartilhar com pessoas que te ajudam, que possam te ajudar, que tenham disposição de te ajudar e que já estejam na sua caminhada. Então, assim, os professores são pessoas que acompanham a gente o resto da vida. Eu vejo pelo próprio professor Magno. O professor Magno esteve comigo quando eu era assessora da UFG, né? Quando a gente trabalhou, fui estagiária dele na UFG, na assessoria da UFG, do professor Edivar Madureira. Aí depois fomos para... Peguei algumas disciplinas com ele na graduação em Relações Públicas, porque ele era professor de administração em relações públicas, que é uma área que me interessa muito, porque eu gosto de assessoria desde a graduação. Então, peguei aulas com ele, embora eu fizesse jornalismo, buscava aulas com ele. Depois fomos para o mestrado, ele foi meu orientador, e até hoje, dentro do programa de Direitos Humanos, o Magno é um super parceiro, porque hoje eu coordeno o programa de Direitos Humanos da PUC, mas o Magno está nos grupos de pesquisa, ele está com a gente o tempo inteiro, então a gente cria elos e redes, e conta com as pessoas, e as pessoas contam com a gente também. Eu acho muito bacana.
acho que a pesquisa, ela é sempre feita em rede. Então, fortalecer sua rede de contatos, fortalecer sua rede de compartilhamentos é muito bacana. A gente está vivendo um período de quarentena, mas é um período que os professores continuam muito ativos, eles estão lendo material, eles estão trabalhando, no caso a gente da PUC, não paramos, então estamos ministrando aula normal, conduzindo projeto de extensão normalmente, projeto de pesquisa. Mas os professores das federais continuam com a mesma disposição, com o mesmo intuito das estaduais, com o mesmo intuito de ajudar os alunos. Então, às vezes, falta do aluno essa motivação de ir atrás do professor, né? Um foco de eu preciso me aproximar desse professor, eu preciso me aproximar das pesquisas dele. Uma chave muito bacana é participar de eventos. Então, assim, esse ano a Lohane está estudando, né? Para o inglês e o francês. Nossa, uma das grandes chaves extras seria participar de eventos pela própria internet, porque a gente está vivendo coronavírus no mundo todo, mas participar de eventos em inglês, participar de eventos da área da comunicação em francês, e aí, no caso, voltando aqui pro foco, né? Participar desses eventos à distância, porque o evento, mesmo à distância, tudo bem, Josi, eu vou salvar a live e vou compartilhar os pedacinhos dela também na minha rede, depois eu coloco ela inteira no YouTube, tá? O pessoal tá dizendo que não tá conseguindo, não vai conseguir ficar até o fim, tudo bem. Mas a grande questão participe de eventos, porque o evento, ele conecta e ele faz com que você foque naquilo que você precisa. Seja melhorar o idioma, seja aprofundar na teoria da comunicação. Lohane, eu não tô te ouvindo. Não. Continua falando. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu não te escuto. Eu não te escuto. Eu não te escuto. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você e colocar você de novo, tá bom? Vou tirar você da... Aguardando aqui a Lohane entrar, o vídeo ficou sem áudio no momento, e aí a gente tá, nós já estamos na quinta dica, tá, pessoal? Para organização de estudos e melhoria do projeto de pesquisa. Falando que isso aqui é essencial para professores, mas é essencial para quem estuda e trabalha com marketing político e assessoria de terceiro setor, né? Ela falou da experiência que ela teve na assessoria da própria PAI, e como é importante a gente aprender a redigir projetos de captação de recursos e redigir projetos de pesquisa. Então, ao todo, a gente falou de 5 dicas, né? Aê, voltou. Voltou, agora sim, tô te ouvindo. Mas eu tava ouvindo normal. Mas esses bugs que a gente não entende. Tecnologia é isso, gente. Tecnologia é isso. Mas eu estava complementando o que você falou, eu acho muito importante criar essa rede de relacionamento, assim, dentro da pós-graduação, na pesquisa. E começa na graduação. Né? Exatamente, começa na graduação, que aí você leva para o mestrado, para o doutorado, porque você tem uma rede de pessoas que se apoiam. Então, são pessoas que te convidam para falar em eventos, para escrever artigo em conjunto. Então, isso é muito importante. Essa rede de relações que a gente cria na graduação, no mestrado. Eu mandei meu projeto de doutorado para você ler. Eu mando assim para um monte de gente. Para ter esse respaldo também, né? Porque o projeto talvez não tá tão bom, mas com a dica, assim, ele pode dar uma melhorada, pode incrementar alguma coisa antes de passar pela avaliação, que já é muito criteriosa, né? A pesquisa, gente, ela é um exercício de humildade. Então, se você quer ser pesquisador, se você quer ser assessor de comunicação, eu falo, é um exercício de humildade. Por quê? Porque você tem que reconhecer que, primeiro, que a gente lida com fenômeno. Comunicação é um fenômeno humano, né? O Morin fala muito isso e eu concordo perfeitamente com a escola francesa, né? Com a teoria culturológica e com a própria teoria da complexidade do Morin, que ele vai dizer, comunicação é um fenômeno humano. Então, nem
eu nem você, nós não vamos ter nunca a tática certa, a estratégia exata. Por quê? Porque a gente sempre vai depender do outro, do olhar do outro e como que a gente pode crescer em grupo, né? É aquilo que a gente tem que entender de subjetividade humana muito, né? Respeitar a subjetividade humana e conseguir perceber que além dessa subjetividade humana, a gente tem as questões objetivas, que são aprofundar na teoria, aprender línguas, igual você falou, né? Eu não consigo fazer um mestrado, doutorado sem saber línguas, sem me aprofundar nas partes teóricas, que às vezes ficam buracos na nossa formação, a gente sabe disso, e continuar estudando, gente. Aquela dica lá do início, que é a dica 1, organização de estudos, ela vale para o resto da vida. Ela vale para professores, ela vale para alunos, ela vale para pessoas que estão no mercado de trabalho. Por quê? Você precisa entender o que está sendo escrito e pesquisado sobre a sua área nesse momento, mas você precisa estudar isso, aprofundar nisso, porque isso realmente é o que vai te levar adiante, é o que vai te dar condições de discussão e de se colocar melhor no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente fica excluído do mercado, mas eu falo assim, não é o mercado que exclui a pessoa ela se exclui no momento que ela para de estudar, no momento que ela para de fortalecer suas redes de relacionamento, no momento que ela para de buscar conteúdo e que ela perde muitas vezes a humildade, que ela acha que ela está num patamar que ela não pode melhorar, que ela não pode aprender, que ela não pode. Acho que a excelência, a gente nunca chega à excelência. O que a gente sempre faz é buscar formas de se aproximar daquilo que seria uma conduta excelente, tanto subjetiva quanto objetiva. Uhum. Eu acho que é muito isso, é ter humildade acima de tudo, flexibilidade. Eu acho que a gente pode tirar dessa live é humildade, flexibilidade e planejamento. Acho que planejamento Isso. a gente tem que ter sempre também. Seja para criar um cronograma, seja para montar um projeto de pesquisa, seja para começar a criar rotinas diárias de estudo. Eu acho que esses 3 pontos são muito importantes assim para quando a gente fala de crescimento profissional também, né? Não só pessoal, mas profissional, acadêmico. Isso tudo sempre vai... Quando você tem isso bem definido, eu acho que os caminhos vão se abrindo e a gente vai encontrando alternativas, assim. Concordo. Lohane, eu queria ter... Acho que a gente ainda tem um tempinho de live antes do Instagram derrubar a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade social, porque eu vi que você aprofundou bastante no seu mestrado. O conceito de responsabilidade social, basicamente, e uma pinceladinha do que você achar que é importante. Então, eu comecei a ler sobre responsabilidade social e ver sobre responsabilidade social quando eu comecei a estudar as estratégias que as marcas estavam desenvolvendo para falar com as pessoas com deficiência. Ou para falar com as minorias, porque são grupos específicos que as marcas estão tentando abordar hoje, para não ficar uma comunicação muito homogênea, todo mundo falando a mesma coisa, tentando dialogar com o público que não é mais o mesmo público, a comunicação não chega para todo mundo da mesma forma. Então, eu comecei a ver isso quando eu comecei a ver essas estratégias da marca. E não só no discurso publicitário, né? Não só no discurso, porque é lindo quando uma marca fala, eu apoio a diversidade, eu apoio as pessoas que não possuem escolaridade, eu apoio os gays, as lésbicas, mas não tem nenhuma política dentro da empresa que visa a inclusão dessas minorias. Então, eu vi muito no Boticário, que tem... o Boticário, eu acho que quem quer estudar responsabilidade social, o Boticário é uma das empresas no Brasil, assim, que mais Travou a Lohane, gente. Tá travado para vocês também? Ou travou só para mim? Travou a Lohane. Importância de
da importância da... a Lohane caiu aqui, mas o que, que ela estava justamente falando? Sobre a importância das empresas como Boticário e como essas empresas como Boticário... Deixa eu tentar colocá-la de novo, gente. Não está aparecendo. Mas, assim, como essas empresas, elas podem, de fato, ter uma identidade social. O que é identidade? É comportamento. Então, ter um comportamento que condiz com aquilo que você coloca como comunicação, né? E aí a gente tem realmente uma situação de responsabilidade social. E não só numa situação que seria comunicacional, mas uma situação de políticas e programas da organização para a sociedade, no caso, para essas pessoas. Como a Natura tem o projeto de comprar matéria-prima das pessoas ribeirinhas e fortalecer a situação no Amazonas. Tá? Obrigada por vocês que estavam aqui. Obrigada, Lohane. Eu vou deixar a live salva e depois eu vou compartilhar ela também no meu canal do YouTube e também aqui dentro do